ar. Contar histórias é uma arte que se aprende e que encanta muita gente, sim, senhor. Que toca a alma, o corpo, o coração da gente, deixa o mundo diferente, é um ato de amor. Que toca a alma, o corpo, o coração da gente, deixa o mundo diferente, é um ato de amor. Eu vou contar uma história para vocês. Vai começar. Era uma vez. Eu vou contar uma história para vocês. Vai começar. Era uma vez contador de histórias, eu quero ser, plantando sementinha e deixando florescer o sonho, a esperança e a alegria de viver. Eu vou contar uma história para vocês. Vai começar. Era uma vez. Regina Porto, Ei! LSN, bem-vinda! Oi, Cláudia! Ah, quanto tempo, que saudade! Saudade dos meus três amores aí. Tem um aqui, ó. Que bom, gente, que bom. Gilberto, a sala é sua. Podemos começar. Que isso? Sala minha nada, a sala é nossa. A gente fica feliz. A gente gostaria de ver essa sala aqui arrebentando, mas a gente sabe que as dificuldades são grandes. Por exemplo, a Cláudia Neguiz está lá em Portugal, está na hora da janta lá em Portugal. Eu acho que ela escondeu, ela botou assim, a câmera mais acima, assim, para não ver que ela está na mesa posta lá. Assim que ela terminar de fazer a apresentação, ela vai jantar, entendeu? Porque os portugueses jantam. Entendeu? Então, tá como é que é, né? Mas é um prazer receber a todos assim. Vamos conversar um pouco sobre o voluntariado, um voluntariado que tem a cara do Valdir, tem a cara da Cláudia, tem a cara da Regina, da Lisete, tem a cara de todo mundo. É um trabalho que vem sendo feito ao longo desse período todo e a gente vai descobrindo que não é fácil. A gente vai descobrindo que o voluntariado tem algumas características que às vezes nos enganam. Eu mesmo, Gilberto, já atuei várias vezes como voluntariado, aquelas coisas todas, aí fala, não, eu acho que eu estou com vontade, eu acho que eu vou hoje. Ah, não estou com vontade, não, acho que eu não vou hoje, não. Então, com o passar do tempo, eu aprendi que o voluntariado tem mais responsabilidades do que como se fosse ali o meu dia a dia, porque muitos dependem desse voluntariado. Eu passei a ver o voluntariado com outro olhar. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e não dá para abrir mão de certas coisas. E a gente vê o trabalho, por exemplo, que a Regina já faz há muito tempo lá no Rio, que a Claudinha faz na Bahia, que a Lisete está ali no Sul, ela vai... hoje ela estava numa atividade na CD, mas como marcou essa sala para cá, ela falou assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu vou para a minha sala ou vim para cá? Aí eu falei para ela assim, vem, depois a gente briga outra hora. Mas aqui no momento é esse. Então, nós ficamos muito felizes de discutir um tema importante como esse. E de antemão, né, Claudinha, eu faço o seguinte, eu faço um convite à Cláudia e também a Silvia, que é a outra palestrante, não é isso? As duas, faço um convite para que no retornado de 2024 a gente marque até uma palestra de abertura para falar sobre o voluntariado, que acho que cabe tudo, tem tudo a ver, né, Cláudia, com o nosso trabalho. Há 1000 anos falando sobre o voluntariado. Então, fica já esse convite desde já. A gente encerra o ano aqui assim, encerra não. Semana que vem tem mais. Tem mais. Aí a gente fim dessa parte e já pensa em 2024 recebendo vocês aqui para fazer uma apresentação para nós, para os novos voluntários, que nós temos certeza que Regina, que a Claudinha, que a Lisete, que a Leda em Brasília, que a Regina, meu Deus do céu, eu vou apanhar lá do Sul, do Nordeste. Me lembra, fugiu o nome do Nordeste. A Idione daqui do Nordeste eu não sei, mas aqui é a Idione. Ana Pina. Ana Pina, vou apanhar a Dona Inês. Aí a gente Ana Inês. já marca tudo isso aqui e fica. Mas nós vamos combinar o seguinte, Cláudia, para ficar tranquilo, o seguinte, nós vamos abrir, vamos fazer essa abertura aqui agora para que quem está aqui faça uma breve palavra que se apresente aqui, e as meninas assumem primeiro a Claudinha e depois a Silvia, assume e fica com elas aí esse meio a meio, certo? O que você acha? Certo, eu vou ler então sobre Cláudia e deixo para ela contar a história dela. Cláudia Neguiz, é isso? Perfeito, Neguiz.
Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, ela é da Bahia nesse aspecto, não sei no demais. Trabalhou durante 11 anos como gerente em uma multinacional e hoje se dedica ao que mais gosta de fazer: escrever e desenhar. Para que a gente saiba como foi que começou tudo isso, a gente vai deixar com Cláudia para que ela conte a sua história. Vamos lá, Cláudia? Prazer! Oh, gente, é uma honra. Primeiramente, eu queria muito agradecer, né, o convite. Dona Léo, quando falou comigo, eu fiquei assim, coração cheio de alegria, porque ela foi a pessoa que me apresentou. Isso aqui eu não conhecia que existia uma organização onde pessoas que se doam para outras pessoas faziam isso de uma forma organizada em conjunto. Eu não, para mim isso não existia. Para mim era uma coisa, você sentiu, você vai lá e você ajuda. E aí foi ela que me apresentou. Primeiramente, o não posso tirar meu amor. Primeiramente, essa organização de vocês, né. E quando ela falou comigo, eu fiquei tão honrada, e com o coração assim, e também com aquele peso de responsabilidade. Eu vou estar contando a minha história para quem mais conta história, para os mestres contadores de história. Né, então aí quando eu pensei nisso, eu disse: "Meu Deus do céu, é uma responsabilidade muito grande". Mas por outro lado também, eu entendo que cada um tem a sua forma, né, cada um tem o seu jeito de contar a história, cada um conta a história que gosta e conta a história que sabe. E aí a gente vai aprendendo, ouvindo a história de um, do avô, da avó, da mãe, das crianças, e a gente completa o nosso repertório, e assim a gente começa a contar as nossas histórias. E aqui eu vou contar a minha história também, aproveitando esse dia especial, né, que é o dia de vocês, o Dia Internacional do Voluntariado, né, então é também um outro motivo de honra estar aqui falando para vocês. E uma frase que eu anotei e que eu ouvi há muito tempo e que me chamou muita atenção. Essas frases clichês que existem, mas que na época que eu ouvi eu fiz: "Poxa, que coisa mais linda", que o voluntário, ele não é pago, não porque ele não tem valor, mas porque ele é impagável, né. Então a gente não paga um voluntário não é porque não tem valor, é porque ele é impagável. Então não existe como você pagar algo que não se paga. E quando eu ouvi isso, eu fiz: "Poxa, faz todo sentido", né. A gente está imerso em um mundo capitalista, em um mundo que é movido pelo financeiro, e quando a gente se vê diante de pessoas como vocês, que estão se doando sem uma perspectiva, sem uma expectativa de um retorno financeiro, é algo que vai de encontro, né, a tudo que a gente ouve todo dia na televisão, que a gente ouve em todos os lugares. E isso é algo muito especial. Eu estou aqui para parabenizar cada um de vocês. Eu me sinto, assim, privilegiada de estar trocando essa energia aqui com vocês, porque cada um de vocês são pessoas que têm amor no coração, além por isso que escapa e foge e tem essa necessidade de doar para o outro. E sobre mim, né, que eu vim falar aqui um pouquinho sobre mim. Eu me chamo Cláudia, eu tenho 41 anos, eu não sou nascida na Bahia, mas eu me considero baiana, porque eu vivi na Bahia desde 12 anos de idade. Então eu sou mais baiana do que paulista. Eu nasci em São Paulo e com 12 anos de idade eu me mudei para a Bahia. E aí, lá eu terminei os meus estudos e iniciei a minha carreira em arquitetura. Aqui, meu amor, desculpa, viu, gente, é que eu estou aqui administrando o pequeno aqui, meu amor. E aí, eu escolhi, por que eu escolhi arquitetura? Porque eu gostava muito de desenhar. Era uma das coisas que eu mais amava fazer, era desenhar. Eu me via olhando os desenhos nos livros infantis e aquilo me enchia de 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 alguma coisa que eu não sabia o que era, me preenchia. E aí eu escolhi a faculdade de arquitetura para estudar. Me formei, né, me formei e a partir daí iniciei a minha carreira
Deus me colocou dentro de uma universidade muito boa e depois, quando eu saí, eu fui trabalhar numa empresa multinacional que me deu muitas oportunidades, que me levou para muitos lugares diferentes, que eu viajei. Só um Claudinha, instante, fica gente, tranquila, desculpa. pode atender esse rapazão aí, que aqui é assim. Ele está Fica, incomodado. Aqui, meu amor, aqui, ó. essa é uma dos nossos online, isso acontece, fica tranquilo. Qualquer coisa a gente põe até. Tome. A gente Ele tem que está. conviver. Vem, A gente sente aqui cria comigo para você propaganda ver. nessa hora, né? A gente cria um É, meu amor. clichêzinho. É? Não quer. Então fique aqui, Eu certo? estou Mas ele colocando quer as ficar frases no online. chat, é o tempo que a gente também dá uma lidinha. Venha, meu amor, venha. Tome aqui, ó. Bote mais Agradecendo, alto. enquanto a Cláudia está atendendo ali aquela criatura que a gente não pode abrir mão, que em primeiro lugar a família, né? O voluntário cuida primeiro de si para poder ter força para poder cuidar do próximo. Então fica Pronto. tranquilo, Cláudia. Vamos ver se ele ficou satisfeito agora, tá aqui. E aí, o que foi que aconteceu na minha vida? Eu, que gostava muito de desenhar, entrei numa empresa multinacional e lá dentro eu deixei de desenhar. Foi o que aconteceu, né? A gente vai assumindo cargos de gestão e a gente vai gerenciando o trabalho do outro. E aí eu deixei de exercer efetivamente a minha profissão lá dentro. E lá dentro foram 11 anos que eu vivi. E quando eu tive meu terceiro filho, em agosto de 2021, eu estava de licença maternidade. E eu me vi num vazio eterno dentro de mim mesma, sabe? Algo que eu nunca senti na vida. E eu resolvi pedir ajuda. E quando eu pedi ajuda para uma profissional, eu percebi que eu já não era mais quem eu era. Porque todos os meus sonhos de infância se perderam e eu estava vivendo no mundo onde eu tinha que trabalhar para ter dinheiro, pagar as minhas contas, pagar as contas dos meus filhos, voltar para casa, dormir um pouquinho, voltar. E nada acontecia. Ou seja, aquele vazio estava enorme dentro de mim. E eu não entendi o porquê. Aí eu lembro que de agosto, que eu iniciei esse processo com essa profissional. No dia 1º de janeiro, que é o dia do meu aniversário, de 2022, eu tive um insight na minha cabeça, assim, eu vou fazer alguma coisa que não vai me dar dinheiro e que não é para ninguém, é só para mim. Não é para os meus filhos, não é para o marido, não é para a sociedade, não é para os meus pais, não é para ninguém. É só para mim. E aí eu peguei uma folha de papel, peguei os lápis das crianças e comecei a desenhar. Eu me senti tão bem aquele dia do meu aniversário, que eu disse, eu vou fazer isso todos os dias. Comecei a acordar às 5 horas da manhã e ficava meia horinha ali só desenhando. E comecei a fazer. Aí, quando deu um mês, eu senti vontade de tirar a foto e colocar nas redes sociais. Aí comecei a jogar nas redes sociais. E as pessoas começaram a falar daqueles meus desenhos. Oh, você faz desenho? E eu me senti assim, meu Deus, as pessoas não me conhecem. Porque aquilo que eu estava fazendo era eu fazendo. Não era algo que eu aprendi, que eu estou fazendo o curso, não. E aí eu percebi que eu estava completamente desconectada do que realmente a minha missão, do que realmente eu gosto de fazer, né? Do que realmente era a minha essência. E aí eu comecei a colocar os desenhinhos, as pessoas começaram a comentar, isso 2022 todo. E aí nesse ano, muitas coisas se abriram na minha cabeça. E eu comecei a tomar várias atitudes para mudar aquele cenário que eu estava vivendo, que me levou àquela crise. Uma das coisas que aconteceu foi eu ter me mudado de casa. Eu peguei meus 3 filhos e me mudei para um bairro completamente novo, um lugar que eu nunca vivi, pessoas que eu nunca vi na vida. E aí foi aí que eu conheci Dona Léo. Foi a primeira pessoa que eu conheci lá, no prédio. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ela veio, ajudou a gente. Eu cheia de menino, 3 crianças pequenas. Ela veio, organizou, apresentou todo mundo do prédio. E aí eu me senti acolhida. E ali eu fui conhecendo as pessoas. E nesse prédio aconteceu algo muito especial ali dentro.
porque ali dentro daquele prédio eu comecei a viver o home office que eu estava vivendo, né, do Covid, e comecei a conviver com pessoas que eram de uma geração completamente diferente da minha, que eram 2 gerações acima, que tinham idades para ser meus avós, porque é um prédio muito antigo e tem muita pessoa que são idosos, né. E aquele convívio começou a me despertar para várias coisas na vida. E aí eu comecei a perceber e comecei a visualizar como é que eu estaria quando eu tivesse a idade daquelas pessoas, né? O que é que eu teria feito? O que é que eu estava fazendo da minha vida que daqui a alguns anos eu iria me orgulhar, sabe? Eu comecei a ter reflexões nesse sentido. E aquele um ano todo de 2022, eu com meus desenhinhos, eu e o meu esposo, a gente resolveu resgatar um sonho, que era um sonho bem antigo, desde quando a gente casou, que era morar em um outro país e viver novas experiências, que a gente tinha adiado esse sonho, porque por conta de trabalho, por conta de filho, por conta da sociedade, dos pais, a gente sempre adiou. Mas aí a gente resolveu resgatar. E aí meu desafio começou a aumentar. Por quê? Porque resgatar esse sonho significava eu ter que abrir mão de muita coisa. Quando a gente quer viver um sonho, e esse sonho ele é maior do que o que a gente vive hoje, a gente tem que abrir mão de muita coisa que nos trouxe até aqui. Então eu tive que abrir mão do convívio com a minha família, eu tive que abrir mão do meu emprego, eu tive que pedir demissão do meu emprego, eu tive que abrir mão do convívio com as pessoas e do vínculo que a gente criou nesse novo prédio, eu tive que abrir mão de estar, né, no meu país, de estar no conforto, de conversar com as pessoas que falam a minha língua, né, que têm a mesma cultura que eu. Então a gente tem que abrir mão. E assim aconteceu. E aí, como é que entra a história da escritora? Olha só que tudo é uma máquina que mexe e se ajusta. Quando chegou no final de 2022, eu estava assim, já naquela pressão, porque eu já estava no pensamento de pedir demissão em janeiro. E aquilo mexendo dentro de mim. E quando chegou no final de janeiro, cheguei para o meu chefe e falei, eu não vou ficar mais. Eu preciso sair. Sabe por quê? Porque se eu não tomar essa atitude, a empresa vai me manter aqui mais 11 anos. E não é isso que eu quero para mim. Aí ele tomou susto na hora, sabe? Mas ele compreendeu. Eu falei de uma forma para ele como se não tivesse abertura, que o problema não era com a empresa. O problema era comigo e eu que precisava tomar atitude. E aí, em fevereiro, estava eu sem ter nada para fazer, né? Porque é isso que a gente faz, a gente se preenche do trabalho, se preenche das obrigações e do sonho do dono da empresa. E quando a gente sai da empresa, eu digo isso para vocês porque eu senti isso. A gente se vê no vazio porque a gente não se preencheu de si, né? E aí eu me senti assim uma coisa que eu não sabia para onde é que eu ia. Eu não sabia se eu ficava fazendo coisa para as crianças, eu não sabia se eu ficava inventando história, se eu ia viajar, sabe? Desligou, meu amor. E aí, fevereiro todo, eu fiquei naquela angústia. E quando chegou no início de março, eu fiz para mim mesma, eu disse, eu não tenho que ficar angustiada, nem tenho que dizer nada para ninguém, se eu sou desempregada, se eu estou trabalhando ou se eu não estou. Eu tenho que viver. Isso que eu preciso viver. E o que é que me preenche para viver? Aí eu comecei a reflexionar e pensar sobre isso. E aí eu voltei muito para minha infância. Aí eu voltei para os desenhos, tal, e eu me lembro que os livros infantis, eles me encantavam muito, as histórias e os desenhos, né? E concomitantemente com essa fase, a minha filha mais velha, ela chegou para mim e fez assim: "Mãe, eu tenho um problema muito sério. Eu preciso que você me ajude". Aí eu fiz: "Ô, minha filha, vamos ajudar, vou ter que te ajudar, né? Você está com problema. Senta aqui, o que foi que aconteceu?". "Mãe, a dona a senhora Silvia", que é uma senhora que mora no prédio, né, novo que a gente foi morar.
A dona Silvia não está se lembrando de mim, mãe. Tem alguma coisa acontecendo. Eu disse, calma, calma, calma. Peraí, pelo amor de Deus. Ela, não, mãe, é sério. Eu falo com ela hoje, amanhã ela não está se lembrando. Eu disse, não, peraí. Aí ela começou aquela angústia, né? Aí eu fiz, não, eu tenho pelo menos que descer. Porque o que é que acontecia? Eles desciam, meus filhos desciam no play e ficavam ali convivendo com os idosos, brincando com as poucas crianças do prédio. E aí eu não descia, descia com uma moça que trabalhava lá em casa, com meu marido. Aí eu disse, não, eu tenho que começar a descer para ver o que está acontecendo. Né? Aí eu comecei a descer, conviver mais, né, com o pessoal lá embaixo. E aí eu entendi o que estava acontecendo. E a filha da dona Silvia, ela falou comigo. A minha mãe, ela tem demência. Aí foi pior ainda, porque assim, você não sabe o que dizer para a criança, né? Ela veio para mim achando que o problema era com ela, que a amiga não estava reconhecendo ela. E eu também, meu Deus, eu nunca convivi com isso. Como é que eu ia explicar isso para ela, né? Aí resolvi não dizer muita coisa para ela. Disse para ela que era algo que não tinha a ver, que não tinha nada a ver com ela e que não era culpa da dona Silvia. Falei assim muito superficial e que ela continuasse brincando, que isso não impedia dela brincar. E aí eu comecei a olhar com olhos e com uma lupa um pouco maior. Aí eu descia e ficava olhando ela conversando, brincando. A dona Silvia gosta de brincar, de interagir com as crianças, e brincava de bicicleta, e pegava papel para desenhar. E aquilo tudo, eu observando, eu comecei a me envolver muito, né, na relação delas duas. Não me envolver de intervir, mas me envolver emocionalmente com o que estava acontecendo. E teve um dia que a minha filha estava muito feliz, muito contente. Por quê? Porque a senhora Silvia tinha, momentaneamente, tinha reconhecido ela. Aí eu fiquei até surpresa na hora, quando ela me comentou isso. Eu fiz, poxa, que coisa linda que está acontecendo. Aí falei para ela, não, minha filha, é porque você está brincando muito com ela e tal. Mas aquilo estava meio doido para mim. Eu fiz, tipo, meu Deus do céu, será que é um milagre, né? Porque não existe cura para isso. Aí eu fiquei na minha. E eu lembro que um dia que eu dormi, eu estava assim, com um pouco de insônia. Me deu uma vontade muito grande de escrever uma história. E aí eu não queria escrever uma história, alguma coisa assim, de infantil. Aí eu disse assim, eu vou contar essa história aí do que está acontecendo aí com essas duas. Aí comecei a escrever um rascunho, bem assim na mão, bem por alto. Reescrevi aquele rascunho e tal, e fui dormir. Né? Só fiz contar mesmo o que estava acontecendo. No outro dia de manhã, acordei 5 da manhã, fui fazer meus desenhos. Aí o meu filho, o do meio, que não é a mais velha, ele acordou mais cedo nesse dia. Aí ele chegou, encostou, ainda meio sonolento. Aí olhou assim o papel e fez assim, mãe, o que é isso? Aí eu fiz, isso aqui é uma história. Você quer ver o que é essa história? Aí ele fez, eu quero, mãe, eu quero saber que história é essa. Aí eu comecei a contar, né? A história meio embolada, porque estava assim, escrito na mão, não tinha muito sentido. Aí eu comecei a ler a história para ele. Aí ele fez, mãe, lê aí de novo. Aí eu comecei a ler, ele não sabe ler. Aí eu comecei a ler, e cada vez que eu lia, eu ia contando de um jeito diferente. Aí ele ficou, me pediu acho que umas 10 vezes para ler a história. Aí eu fiquei, olhei assim, eu fiz, meu filho, você gostou dessa história aqui que eu estou lhe contando? Ele fez, mãe, eu gostei, essa história está muito boa. Aí ele pegou e saiu. Aí eu fiquei, rapaz, meu filho validou uma história minha. Aí eu fiquei pensando assim, será que é loucura? Eu estou sem fazer nada na minha vida. Eu vou botar essa história no mundo. Aí eu conversei com meu marido. Aí eu fiz assim, meu amor, eu tenho uma história aqui que eu escrevi. Eu acho que dá para fazer um livro. Será que a gente gasta um dinheiro para fazer um livro? Aí ele fez, vamos. Você não está trabalhando, você quer fazer? Pode ir lá, vamos fazer então. Aí eu peguei e disse, então vamos fazer. Como faz? Uma pessoa que trabalhou dentro da empresa, construindo o prédio, como é que faz um livro que não sabia para onde ia? Eu não sabia para onde ia.
Eu sabia que um livro era um pedaço de papel com a coisa escrita, mas não sabia, eu não tinha ideia, negócio de ISBN, diagramação, não sabia nada. Aí eu disse, agora é a hora, vou ter que começar a estudar, porque eu vou fazer esse livro. Fiquei pensando, né? Aí peguei, eu disse, mais uma coisa que eu preciso é conversar com a filha da dona Silvia, porque é uma forma de respeito e a história é a história delas duas. Aí eu fui e conversei com ela. Aí eu me lembro como se fosse hoje, ela de uma forma muito gentil, inclusive emocionada. Ela fez, Cláudia, você pode fazer o que você quiser. Você tem o meu aval para o que você quiser, porque eu sinto que isso daí veio de coração. E quando a gente sente assim que vem de coração, não tem nada que impeça, né? E aí eu lembro que quando ela falou comigo assim, eu senti que era o que faltava para eu colocar aquilo no mundo. Eu me lembro que eu passei o mês de março todo estudando, sabendo como é que fazia, como era que não fazia. E o meu desejo maior era só fazer os desenhos. Eu queria logo fazer os desenhos, mas não podia fazer os desenhos, né? Tem que ter toda a estrutura, você tem que fazer a diagramação, não sei o quê, pensar como é que era. E eu não sabia como é. E aquela coisa angustiando dentro de mim. Eu digo para vocês aqui, o livro ficou prontinho, prontinho. E eu lancei esse livro em abril. Olha só. Uma pessoa que nunca fez um livro na vida. Nunca. Gente, eu estou confessando para vocês, eu nunca trabalhei nem em editora. Não sabia nem que existia. Cláudia, me dê um tempinho aí, porque eu não tenho como Diga. dizer isso. Você conseguir fazer esse livro em tão pouco tempo e o nosso não sai, né? Hoje. Eu acabei de contar aqui que o nosso não saiu, que essa live era para isso. E aí, Deixa de eu dizer uma repente, coisa para você vocês. fala. Alô, Vocês Jair. já ouviram falar que quando a gente é assim, ignorante, inocente, a gente vai fazendo as coisas que não sabe nem o que está fazendo? Foi assim. Eu não fiquei procurando saber se eu ia pela editora, se eu não. Às vezes a gente cria tanta dificuldade, a gente acha que precisa de tanta coisa, mas na verdade não precisa de nada, porque a gente já é suficiente, já está pronto. A gente esquece disso. E eu só vim perceber isso depois que eu me encontrei naquele vazio que eu saí da empresa. Eu era suficiente, mas eu me sentia vazia. Tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada. E às vezes a gente se esquece disso. Que tá tudo pronto, tá tudo na mão, tá tudo certo, as histórias, as cantigas, tá tudo aí. O que é que tá faltando? Às vezes a gente coloca barreiras. Não, porque tem que ser assim, não, porque tem que ter assim, é desse tamanho, Eu não sabia nada, o tamanho que veio foi, o papel, o tipo do papel, nada. E assim ele saiu, o livro. Eu te interrompi, não foi, Cláudia? Mostra para nós, Cláudia. Mostra o livro. Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu precisei contar essa história para vocês antes de contar a história, porque a minha proposta aqui era contar a história da história, que é esta a história, para depois eu contar a história, que é a história do livro da vovó Cici, que é a dona Silvia esqueceu de mim. Eu vou tirar o efeito, porque eu acho que o efeito tá deixando nublado, não tá? Deixa eu tirar aqui. Vocês vão me dizer se melhorou. Melhorou? Perfeito. Aqui está o livro que nasceu desse jeitinho que eu contei para vocês. A vovó Cici esqueceu de mim. E aqui está a minha filha e a senhora Silvia no livro. Que eu ilustrei, que eu escrevi, que eu ilustrei. Meu desenho, que era tão. Que eu estava tanto na ansiedade de ilustrar, que era o que eu mais queria ilustrar uma história. Aí eu tive que escrever essa história para ilustrar. E aqui eu vou contar para vocês o livro da Vovó Se Esqueceu de Mim. Que é a guarda do livro, a dedicatória do livro. Para todos os vovôs e vovós que guardam as memórias dos seus netos no coração. Ó, agora vai entrar, vai desmascarar, vai entrar a contadora de história aqui.
Sinceramente, aí vocês vejam aí, porque vocês são melhores do que eu. Isso, viu? Esta é a dona Silvia. E ela mora no mesmo condomínio que eu. E ama passar os fins de tarde sentado no banco do prédio. Olha só a dona Silvia. Quando nos conhecemos, ela logo perguntou: Menina linda, quem é você? Eu me chamo Pérola. E a senhora, como se chama? Eu me chamo Silvia, mas pode me chamar de vovó Cici. E assim começou a nossa amizade. Aqui estão as duas, iniciando uma amizade. Todos os dias nos encontrávamos na frente do prédio, mas tinha um problema. A vovó Cici não se lembrava de mim e toda vez me recebia com a mesma pergunta: Menina linda, quem é você? Então, eu criei um plano para que a vovó Cici se lembrasse de mim. Em um dos nossos encontros, eu fiz um lindo show de balé. Algo inesquecível. Olha só ela aqui, no balé. Na tarde seguinte, eu fui correndo ao seu encontro com o mesmo figurino da apresentação, para que a vovó Cici não tivesse dúvidas de quem eu era. E ela, muito simpática, me recebeu. Menina linda, quem é você? Ah, eu não pude acreditar. A vovó Cici não se lembrou de mim. Mas criança que é criança, não desiste não. E eu parti para o meu plano B. Peguei a minha bicicleta e convidei a vovó Cici para pedalar comigo. Sabe por quê? Porque todos dizem que andar de bicicleta é uma coisa que a gente nunca esquece. E com a vovó Cici não foi diferente. Nós passamos uma tarde muito divertida. No dia seguinte, mais uma vez eu fui me encontrar com a vovó Cici e ela me recebeu. Menina linda, quem é você? Ah, eu não estava disposta a desistir. E desta vez não tinha como dar errado. Eu convidei a vovó para desenhar comigo e fiz um desenho bem grande, meu e da vovó Cici. E coloquei o meu nome, Pérola. A vovó Cici ficou tão feliz. Pegou o meu desenho, levou para casa e colocou na parede do seu quarto. Olha só o desenho da menina Pérola. No outro dia, nos encontramos no mesmo banco em frente ao prédio. E lá estava a vovó Cici me recebendo com uma pergunta. Menina linda, quem é você? Ah, então eu descobri que a vovó Cici precisava de um remédio. Pedi para o meu avô um óleo que a vovó Cici usou, um óleo que ele usava. Desculpa que o pequeno atrapalhou. Tome, meu amor. Então, eu pedi para o meu avô um óleo que ele usava para não se esquecer de nenhum item da lista do mercado. Peguei esse óleo, coloquei dentro de uma embalagem de presente e ofereci o presente para a vovó Cici. Ela, muito feliz, recebeu o presente e eu expliquei. Vovó Cici tem que usar todos os dias, do mesmo jeito que vovô fazia. E ela foi muito feliz com seu presente para casa. Eu sabia que não ia falhar. E na tarde do dia seguinte, olha como ela foi esperta. Antes da vovó me indagar, eu fui lá e perguntei: Olá, vovó Cici, você se lembra de mim? E ela, muito simpática, me respondeu: Olá, menina linda,
quem é você? E naquele momento, eu já não tinha mais ideias do que fazer para a vovó Cici se lembrar de mim. Mamãe me viu triste e me chamou para conversar. A mamãe me explicou que a vovó Cici tinha uma doença que a impedia de manter as suas memórias recentes na mente e que existia um único lugar onde ela conseguia guardar as suas lembranças, que era o coração. E nesse momento que essa menina recebeu essa revelação, ela saiu correndo para todos os cantos atrás da vovó Cici. E quando ela encontrou a vovó Cici, no mesmo banco de sempre, na frente do prédio, recebendo ela com a mesma pergunta: menina linda, quem é você? Com um abraço bem apertado, eu sussurrei no seu ouvido: eu sou a menina Pérola, que sempre estará guardada em seu coração. E naquele momento, a menina percebeu que existia um lugar muito mais especial, onde as memórias da vovó estariam guardadas e ela estaria ali dentro, que era o coração. E no coração da vovó Cici cabia tudo. Cabia o desenho dela, cabia o abraço, cabia a bicicleta, o presente, cabiam todos os momentos que elas viveram juntas. E no final do livro tem a fotinho delas duas. Eu conto um pouquinho da minha história, falo delas, e essa é a dona Silvia. A dona Silvia é a minha filha, a Pérola. E aqui, ó, nessa sala aqui com vocês, está a dona Léo. A dona Léo foi uma das primeiras pessoas que leu esse livro. Eu me lembro como se fosse hoje, né, dona Léo? Ela pegou assim, o livro estava na mesa, aí dona Léo pegou, o que é isso? Eu disse, é um livro, é um livro. Aí dona Léo começou a ler, aí foi enchendo o olho de lágrimas, e eu, meu Deus do céu. Lembra, dona Léo? Cláudia, Se apresente, dona Léo. Cláudia, você, além de uma excelente escritora, é uma grande contadora. Gente, Parabéns! obrigada, eu me sinto Parabéns! honrada. Nossa, venha para Viva! Ah, Precisamos de ótimas Boa. contadoras também. Meus parabéns! Muito boa a sua história, lindíssima, gente. emocionante. E os desenhos também, achei magníficos. Parabéns. Gente, muito obrigada, muito obrigada. E é isso, gente. Essa é a minha história. E essa é a história da história que eu vim contar aqui hoje para vocês. Eu acho que é um grande presente para nós, como voluntários, receber você aqui com a sua história, com seu livro. Eu acho pertinente também que Dona Léo se apresente, fale um pouco, para que as pessoas também saibam quem é você, como foi que você chegou até aqui. E depois a gente vai dar a palavra à Dona Loideca, que também está em Portugal no maior frio. Estou morrendo de saudade de você. Vamos lá, Dona Léo. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Leciene, mas me chamam de Dona Léo, Tia Léo, nos voluntariados. Nos lugares onde eu sou voluntária, eu sou conhecida por Tia Léo. Fica bem mais fácil do que Tia Leciene, né? Cláudia, eu conhecia a Cláudia aqui, éramos vizinhas de garagem. E quando eu chego, eu conheço a pessoa, em 5 minutos já me torno amiga de infância, né? E ela tem, assim, três filhos lindos, maravilhosos, que eu me encantei por Pérola, por Pedro, o João é o menorzinho, e foi, assim, uma amizade linda. E ela teve a confiança de me pedir para ler, né? O Vovó Cici Esqueceu de Mim, porque eu já conheço Dona Silvia há muito mais tempo, Cláudia, né? Uns 17 anos que eles moram aqui. E eu vivi tudo aquilo e terminei de ler já chorando, não foi, Cláudia?
já assim, emocionada, porque eu estava vendo no livro toda aquela realidade. Para mim foi uma honra ser uma das primeiras, como ela falou, a ver essa linda história. E Cláudia, ela não é só o Vovó Cici. Ela, com esse aqui, está dando para ver, que também é de autoria dela, Sentimentos, é só desenhos. Gente, é só desenhos, mas vocês não têm noção do quanto só esses desenhos me acalmam. Sabe? É incrível, é incrível. Às vezes, eu que faço voluntariado em hospitais, sou doula também na maternidade pública aqui de Salvador, e são coisas que eu vejo que me abalam, principalmente quando eu tenho que dolar um FM, um feto morto, né? E por algumas vezes eu já cheguei aqui, depois de lá da maternidade, depois de dolar um feto morto, e tomava aquele banho, e aí eu pego esse livro aqui, de Cláudia, que é só desenhos. Gente, é perfeito. Quem tiver a oportunidade de adquirir, né, é incrível. Eu indico tranquilamente, porque só em ver aqui você fica olhando e fica imaginando, né? Imaginando, e aquilo me acalma. Cláudia não sabe disso, estou contando a ela agora, mas você não tem noção do quanto o seu livro, Sentimentos, me acalma. Sabe? Eu só tenho que te agradecer por você colocar aqui, nessa edição dos Sentimentos, Sentimentos. Obrigada. Tia Léo, então, Obrigada a você é você. Claudinha, a tia Léo, então, é testemunha viva do fato, né? Não tem como a Cláudia contar outra Sim. história, né? Não, Não. não. Não, e Dona Silvia, ela é muito engraçada. Eu tenho aqui nessa orelha esquerda, eu tenho 4 furos. E na direita, eu só tenho um. E todos os dias, quando eu desço 17h30 para a academia, ela está sentadinha lá nesse banco que Cláudia falou. E aí eu passo, né? Oi, minha linda. Ela, por que você só furou de um lado e não furou o outro? Aí eu digo, porque aí eu brinco, né? Porque eu sou estilosa, eu gosto de coisa diferente. Aí vou. No outro dia, no mesmo horário, quando eu desço para a academia, que ela me vê, ela, menina, por que você só furou de um lado e não furou do outro? Faltou dinheiro para furar o outro lado, foi? Aí a filha dela, Marisa, uma pessoa maravilhosa. Marisa, minha mãe, não pergunte isso a Léo se faltou dinheiro. Se faltou dinheiro, a gente ajeita para você furar o outro lado. Aí no outro dia, a mesma coisa. Então, assim, aí eu vou, cada dia eu vou dizendo uma coisa a ela, né? Eu digo porque eu sou estilosa, é porque está na moda. Mas essa moda até que é bonita, viu? Eu vou falar para as pessoas para só furar de um lado. Então, eu convivo assim também, então eu sei o que é que Pérola passou, porque eu e outros vizinhos aqui, a gente passa isso também, né? E assim, e é muito legal que eu digo, essa convivência, porque a gente vai aprendendo, né? Eu que tenho irmã, mas que nasceu primeiro que eu, né? Então eu já vou convivendo, eu passei por isso com Manhã foram 5 anos, com esse início assim os últimos 5 anos dela, né? Então eu sei como tratar, né? E Cláudia soube, Pérola soube como tratar, né? Isso também, Cláudia, você também você é uma voluntária também, né? Nesse aspecto aí, você também fez um trabalho voluntário muito lindo. Parabéns também para você. Na verdade, eu não tinha noção do Uhum. do quanto ter colocado esse livro no mundo ajudou tanta gente. Muita. Eh, Uhum. quando eu comecei a iniciar as vendas, que eu comecei a vender, eu mesma com minha mãozinha botava no correio, porque não tinha editora, não tinha quem fizesse. Muitas pessoas começaram a me procurar, pessoas que tinham netos que estavam com a avó com problema, sabe, que tinham parentes que estavam e queriam explicar para a criança e não conseguiam explicar o que estava acontecendo com aquele ente querido. E aí se viram de uma forma diferente, ou criativa, ou lúdica,
acharam que talvez aqui tivesse uma solução para algum tipo de problema de relacionamento que eles estavam vivendo com a criança e o idoso dentro de casa. E toda vez que eu recebia uma mensagem ou uma foto, eu ficava muito emocionada, porque às vezes a gente faz as coisas sem ter noção, né, de que vai ser e para que vai ser. Eu não tinha noção, eu fiz porque eu queria fazer, eu fiz porque eu queria me preencher, não tinha ideia do que ia acontecer, do que seria, do que viria, não tinha nem ideia nem que eu estaria aqui contando história para contadores de história, olha só aonde isso aqui me levou, né. Então, é a mesma coisa da gente acreditar, né. Quando a gente acredita nos sonhos e a gente acredita que faz sentido, se fez sentido para mim, para o meu filho naquele dia que eu contei a história, fez sentido para ele 10 vezes que ele me pediu para eu repetir, eu fiz: "Não, então essa história ela vai fazer sentido para mais alguém, e vai valer a pena eu investir meu tempo, vai valer a pena eu investir meus conhecimentos que eu não tinha, que eu tinha que correr atrás para poder fazer um livro, vai valer a pena sim, nem que seja para 1 ou 2 crianças". Então isso daí me encheu muito, me deixou muito, assim, não vou dizer satisfeita, assim, me deu, assim, muita esperança e me motivou a fazer mais e mais, né. Cláudia, Depois desse oi, me deixa os seus conte. dados, né, e a produção para que a gente possa ver como conseguir depois, como conseguir os livros. E aí, como nós estamos cheios de Cláudia aqui, agora eu vou falar com a Claudinha. Claudinha, faça gestões com a Lorde, que está do lado dela aí, para cooptar a outra Cláudia para o voluntariado nosso aqui, viu? Olha, aqui temos Cláudia Alice, que é da turma de 2023, que é psicóloga. Cláudia agora trazendo esses informes. É importante que a gente também compartilhe dessas informações, pode colocar aí no chat. E um agradecimento, porque assim como eu falei com você ontem, que você disse que iria nos homenagear, eu acho que você trouxe a sua história realmente para deixar o nosso coração em estado de graça. E é isso que eu acho que nós, enquanto contadores, enquanto voluntários, nós somos. Nós nos oportunizamos a doar o que temos de mais importante, que é o nosso tempo. Então, assim, muito obrigada a você que distribuiu essa simpatia, essa alegria, compartilhou também com seu filho, que a gente acaba participando também, e isso é muito importante, saber que eles são importantes em nossas vidas e que eles resgatam muita coisa. Então, assim, muito obrigada a você. E agora eu gostaria muito de falar um pouquinho com o Lloyd, que depois a gente vai ouvir Silvia. Lloyd, fala aí! Olá, gente linda. Eu tô meio fuém, como diz. Chamo todo mundo de cá de fuinha, mas essa Você tá fuinha, fuinha? hoje eu estou fuinha. Mas eu quero parabenizar todo mundo, saudade de todos. Eu fiquei sem muito contato, que eu perdi meu número do Brasil e só tô com esse agora aqui de Portugal, mas tô fora assim da Rede Viva e tudo mais. Mas fora só mesmo tecnologicamente, porque a Viva está sempre no meu coração, em contato com Claudinha e Ed, e não posso deixar de expressar o meu amor pelo trabalho voluntário, pela ação que fazemos, e reconheço o tamanho do que a literatura faz na nossa vida, o que as histórias fazem, somos feitos de histórias. Tive o prazer imenso de conhecer Cláudia, aqui em Portugal, num evento de uma contadora de histórias chamada Clara Haddad, onde eu atuei como voluntária no evento dela, e aí tive a oportunidade de conhecer Cláudia. Nos abraçamos, trocamos figurinhas, já estamos marcando agora um chazinho lá em Braga. E obrigada, Cláudia, pela disponibilidade do coração de estar com a gente essa tarde. Eu não posso falar muito não, que eu estou tossindo, gente, mas quero deixar o meu abraço a todos, dizer que contar histórias é um ato de amor. Então, quando eu entendo você, quando você diz assim, quando a gente faz algo que a gente não imagina que vai ter uma repercussão, vai reverberar tanto. Assim foi com a música O Shot do Contador de História. Eu não imaginava. Quando eu criei a música, eu criei em homenagem aos contadores, criei
tentando expressar tudo aquilo que eu acredito que seja a contação de histórias e o ato de contar histórias. E hoje você vê o shot do Contadores de Histórias se disseminar. É lindo de ver as pessoas acreditarem naquilo que a gente escreveu um dia e que impacta a vida de outras pessoas. Então, eu também recebo muita coisa boa, dizendo, poxa, que legal, que é isso mesmo. Eu acredito que contador de histórias eu quero ser, plantando sementinhas e fazendo florescer o sonho, a esperança e a alegria de viver. É isso que eu acredito, por isso que eu continuo sendo viva e deixe viver. Claudinha. Beijo no coração. Claudinha Guimarães, amo você, pessoal da Viva, amo vocês, amo fazer parte da família. Eu amo mais. Amo fazer parte da família Viva. Eu vou pedir uma licença, porque eu tô com minha irmã, tô na rua, tô com ela, dei uma paradinha para poder estar aqui com vocês, dar um abraço. Vou pedir licença para sair da sala. Obrigada por tudo, um beijo para todos, viu? Gilberto, Lisete, Ana Inês, LSN, as pessoas que eu estou conseguindo ver aqui. Um beijo no coração. Claudinha. Estou de volta ao Brasil. Tá joia. Será sempre bem. Claudinha, vou deixar você apresentar a Sílvia, porque, olha, eu vou ser honesto para você, quando eu comecei a ver sobre a Sílvia, eu falei, não vou dar conta de apresentar, não, porque são tanta vivência no voluntariado, no empreendedorismo social, que eu falei assim, isso é coisa de baiano apresentar, que faz assim, ó. Vou deixar para você, Claudinha. Maior prazer. Eu quero deixar aqui esse registro, que essa música de Loge está até no nosso site da Viva, mas está com a letra diferente. Então, isso é até um motivo para que vocês comprem um livro quando a gente lançar, porque a letra está diferente. E aí a gente não pode ter direito sobre paródia, mas eu acho que fica um registro também. Já virou o hino do contador. Mas assim, gente, é um prazer imenso dividir essa tarde com vocês. Sílvia, hoje eu posso dizer que é uma grande amiga. Nós tínhamos nos conhecido através de Valdir, algumas palestras que eu participei, mas eu tive com ela corpo a corpo em Aracaju. E foi lá que eu pude sentir a Sílvia. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer a pessoa e de perceber não só a importância pelas palavras, mas é o sentir, a emoção de estar perto. E ela realmente é fantástica. Sílvia é uma empreendedora social, é palestrante, avaliadora de projetos, conteudista, captadora de recursos, que a gente precisa até de aula sobre isso, viu? Que é um grande problema aqui. E consultora na área do voluntariado. Do voluntariado empresarial, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e terceiro setor. Sílvia, fala para a gente. A palavra é sua agora. Boa tarde para todo mundo, boa noite, né, para quem está em Portugal, que já o sol se pôs faz tempo, né? Mas uma alegria estar aqui, né? Especial demais. Realmente, aquele nosso encontro foi mágico, né? Gerou uma empatia, aquelas coisas, né? Que parece que a gente, que a Léo falou, né? Parece que a gente se conhece, que já foi a mesma coisa comigo, com a Cláudia. A gente se encontrou como se a gente já se conhecesse há anos e a gente fica sem se falar, e quando se fala, é a mesma sensação, como se a gente tivesse fosse alguns minutinhos só que separaram do último encontro, né? Mas estou muito feliz de estar aqui. Não sou uma contadora de histórias, mas eu tenho um lado meu, em outra vida, eu brinco que já foi em outra vida, eu fui biomédica, então eu adoro também a frase do Mia Couto, quando ele diz que a gente não é só feito de células, mas de histórias. Aí junta a Sílvia voluntária com a Sílvia que um dia já foi biomédica. E é isso mesmo, viu, Cláudia? A gente se reinventa. E que bom que a vida deixa a gente ser o que a gente quiser, né? Nos diferentes momentos, né?
Eu também troquei a biomedicina por outros projetos quando eu tinha os meus 3 pequenos. E daí me reinventei, foi muito bom. Mas, assim, o voluntariado está na minha vida. Hoje eu vivo disso, né? Ele ainda é a minha fonte de renda, de profissão, né? Eu trabalho com voluntariado, mas ele está na minha vida, daí a Sílvia, voluntária, né? Desde sempre. Eu nasci numa família em que as pessoas faziam voluntariado. Meu pai e meu avô eram médicos, né? Eu tenho 65 anos, né? As minhas histórias são de outros séculos, de outros milênios, mas meu pai e meu avô eram médicos e eu lembro de jantar na casa da minha avó, sou paulista, quase que do mesmo território o tempo todo, né? Morando todos perto, os avós muito perto, sempre frequentei a casa dos avós, mas do lado do meu pai, eu lembro da gente jantar e a vovó falar assim, hoje o papai e o vovô vão chegar mais tarde, porque eles foram lá na Associação São Pedro do Pari, que hoje eles estão trabalhando lá. Mas eu sabia que não era o trabalho dele de médicos profissionais, né? Eles faziam voluntariado. Eles iam arrumar a farmácia, fazer uns atendimentos, e eu sabia disso porque a gente ia nas festas de Natal, festa junina, e eu via que era uma relação diferente do ambiente deles, do hospital ou do consultório. E, por outro lado, então, minha infância foi ouvindo isso, né? E, do outro lado, a minha avó materna, que era portuguesa, se chamava Maria da Luz, escrevia braille fluentemente, sem nunca ter tido um deficiente visual na vida dela, nem ter deficiência visual. Ela tinha feito aula, quando era jovem, ainda em Portugal, de taquigrafia e de datilografia. Só quem é mais velho sabe o que é isso, como se ela fosse uma exímia digitadora no computador. E ela falou, eu acho que eu aprendo fácil o braille, porque eu tenho essa facilidade nesse equipamento. E, na época, gente, não existiam impressoras em braille. As pessoas que precisassem ter acesso a um livro, uma publicação, uma revista, os professores dependiam de pessoas pagas ou voluntárias que fizessem todo o trabalho do livro. Inclusive, minha avó foi anos voluntária da Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que é atualmente a Fundação Dorina Noil para cegos. Então, eu cresci também com livros que eram da minha altura, de 1 metro, porque o livro em braille ele é num papel muito grosso, né, para sustentar. Acho que todos conhecem um pouquinho, né, aquelas bolinhas em relevo. E eu ouvia, vovó já vai servir o lanche. A vovó precisa acabar porque a professora tal vem buscar a prova que eu estou terminando. Vai chegar a revisora para os capítulos desse livro, desse texto, a revisora vai passar aqui, porque a minha avó levava para a revisora, ou a revisora ia até a casa da minha avó revisar para acelerar o processo. E eu também sabia que ela não era paga por aquilo, que ela fazia trabalho voluntário, e ela falava, não, é uma forma de eu ocupar meu tempo, de eu me dedicar a uma coisa que eu faço bem e com prazer, né? Até que hoje temos, né, as impressoras em braille, temos os livros, né,
audiolivros. Hoje, eu estava outro dia com um amigo que é deficiente visual e ele, no celular, no próprio relógio, fala com ele, né? Vibra, ele sabe que tem mensagem, ele ouve, eu brinco, ouve o relógio. Então, é óbvio que são outras tecnologias, mas não era. E eu acabei também estudando em colégios que me proporcionaram fazer atividades voluntárias. E aí eu vou resgatar que era um momento histórico do Brasil difícil de ser voluntário, porque a gente vivia uma ditadura militar e essa coisa de as pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, ajudando as pessoas mais vulneráveis, já havia uma história de isso tem alguma manipulação política de esquerda, então a gente fazia voluntariado de maneira muito discreta, pelo próprio momento histórico que a gente vivia, né? Estudei no Colégio São Luís, um colégio jesuíta aqui em São Paulo, e a gente ia muito numa creche contar histórias para as crianças, né? Jovens, adolescentes. E eu lembro do professor, dos padres falaram, gente, não desçam todos juntos, descem uns aqui pela Consolação, outros pela Bela Sintra, não fiquem andando assim em bando, que chama muita atenção, né? E a gente ia só ali numa creche que tinha ali na Rua da Consolação, depois da aula com o grupo, contar histórias e brincar com as crianças. Então, foi sempre muito natural fazer o trabalho voluntário, né? Fazia parte e entrava na agenda da nossa família, como entrava o curso de idiomas, a atividade física, né? O hobby, o esporte, a visita na casa das vovós, tá com os amigos, as festas. Tinha também os momentos de voluntariado. E aí a vida foi me levando para trabalhar com voluntariado. Eu estive uma época no governo, e aí mergulhei no terceiro setor, compreender esse terceiro setor numa sociedade que estava em transição, né? Esse momento histórico tão importante que a gente ganha uma Constituição em 88, uma Constituição que é cidadã. Cláudia falou que tem 40, Cláudia? Você? 41. Então, é fruto desse momento importante de democracia. E aí eu acho que vem esse olhar, né, do voluntariado como uma participação cívica mesmo, né, da gente poder participar da nossa sociedade, né, das associações de bairro, dos conselhos, né, das nossas redes, né, ou causas ou projetos, né. Eu acho que fica bem chancelado isso quando, em 90, vem o Estatuto da Criança, né, de defesa, né, de garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que logo nos primeiros tópicos ali, ele diz somos todos responsáveis, né? Se existe uma violência contra uma criança, não sou eu que estou praticando, mas eu observo, eu tenho o compromisso, sou responsável pela denúncia, pelo cuidado, né? E isso mostra essa participação cívica que o voluntariado traz. Ele vem com a solidariedade, com a possibilidade da generosidade, da gentileza, da filantropia, mas ele vem também e é reconhecido pela sua prática cívica e cidadã, o poder, né? E eu digo para vocês, é muito bom a gente poder ser voluntário, poder atuar como voluntário e poder dizer que é voluntário, né?
porque não foi sempre assim, né? Então, é muito especial. A gente, nesse ciclo histórico, desse grande movimento que vem com a Constituição de 88 e esse reconhecimento com o ECA em 98 se reconhece o papel do voluntário na sociedade por meio da lei do serviço voluntário no Brasil. Acho que todos sabem, todos formalizam os seus compromissos por meio dessa lei, né, assinando o termo de adesão ao trabalho voluntário. Então, são momentos que foram marcando, né, a história do voluntariado no nosso país. A Lei 9.608, ela vem nesse momento histórico dessa estruturação do terceiro setor, e ela vem, de um lado, deixar muito claro quem era esse ator dentro da sociedade, que tinha um papel tão relevante, que participava, que atuava, que já tinha sido reconhecido na década de 80 pelo Dia Nacional do Voluntariado, né? Por incrível que pareça, né? Entre 70 e 80 se faz o decreto que reconhece o Dia Nacional do Voluntariado, mas a lei vem para reconhecer essa figura, né? O indivíduo, que é o voluntário. A gente tem ainda um grande desafio, segundo a última pesquisa, né, de voluntariado no Brasil. As pessoas ainda não formalizam a sua participação como voluntários por meio do termo de adesão. Menos de 20% assina termo de adesão, e a gente está falando de 57 milhões de brasileiros voluntários. Então, a gente precisa ainda trazer essa formalização, e metade, acho que 50 e poucos % sabem da existência da legislação. Pode me interromper, Cláudia. Então, eu vou lhe interromper. São duas questões que eu acho importante a gente retratar. Eu, como assistente social, dentro da própria prática profissional, tinha a questão do assistencialismo dentro da nossa prática. E isso cresceu de uma forma que a gente, às vezes, não se identificava. E o serviço passou a ter uma outra vertente a nível político para que a gente pudesse desenvolver uma atividade. Mas quando você traz essa questão do termo de adesão, isso é pertinente à nossa realidade, porque a gente forma voluntários e muitos questionam, né? Poxa, e aí, como é que eu faço? Como é que isso pode me comprometer? Isso, né? Então, algumas pessoas acabam não assinando e outras também assinam sem ter noção do que é isso. Então, quando você traz essa questão, eu acho importante, porque a gente está vivenciando isso, né? Porque quando a gente forma as pessoas, a gente tem essa condição de que essas pessoas assinem esse termo, né? Porque validam o trabalho delas enquanto voluntárias da Viva, e estatisticamente também serve, né, para amparar o trabalho da Viva, né, em termos de pesquisa e de tudo. Então, eu só queria ressaltar isso. E a lei ela exige que esse termo seja formalizado. Por um lado, ela reconhece quem é voluntário, então é uma forma de reconhecimento, e, por outro lado, ela deixa claro que papel essa pessoa exerce dentro da organização. Ela não é um estagiário, ela não é um contratado, ela não é um prestador de serviço, ela é um voluntário. Então, isso vai evoluindo esse momento histórico brasileiro com relação à prática do voluntariado, e são 25 anos da lei, né? Não é uma lei nova, né? Ela acabou em fevereiro desse ano, ela completou 25 anos. De 18 de fevereiro de 98, ela teve uma pequena alteração no texto,
mas uma alteração que não mudou a sua essência nem os seus canais de formalização. E nessa linha do tempo, né, desse amadurecimento do voluntariado, a gente recebe, em 2001, o Ano Internacional do Voluntário, e aí esse ciclo vai se amadurecendo cada vez mais, quando o Brasil, já signatário, já participante das Nações Unidas, participa dessa celebração do Ano Internacional. E aí o voluntariado entra numa grande agenda anual, celebração, e é o Brasil que fecha a Conferência das Nações Unidas. Na época, Dona Milu Vilela faz a gestão da celebração do Ano Internacional do Voluntário, e ela entrega, né, a primeira pesquisa brasileira com os dados e o perfil do voluntário no Brasil. Nessa época, nós éramos 8% da população com mais de 16 anos praticando voluntariado. A gente vive uma década extremamente articulada com relação ao voluntariado, e é convidado novamente, em 2011, para comemorar a década, chamada Década do Voluntariado. Vou dizer que o planeta vive experiências bastante desafiadoras nessa década. A gente tem tsunamis, terremotos, de 2001 a 2011, e foi o maior destaque no fechamento dessa segunda conferência de celebração da década, como as pessoas se mobilizam para o voluntariado emergencial, como tem uma energia e uma força e um desejo, né? Solidariedade move, né, para essas ações. O Brasil repete a pesquisa, a gente sai de 8% para 11%, e aí, novamente, a gente vai viver uma década que vai provocar o Brasil em novos momentos de voluntariado. Um crescimento enorme das práticas de voluntariado corporativo, quando as empresas mobilizam seus colaboradores para a prática do voluntariado. Sei que a Viva também tem algumas atividades com seus investidores, né? Essa parceria de receber os colaboradores das empresas para voluntariar. Nós tivemos chamamentos para o voluntariado nos grandes eventos que o Brasil acolheu, de 2011 a 2021. Nós recebemos uma Copa, né, e as cidades que receberam se prepararam por meio de voluntários para acolher, né, as comissões e os grupos e os jogadores. Nós tivemos no Rio de Janeiro a visita do Papa e uma grande mobilização de voluntários, os Jogos Olímpicos, recebemos Rio+20 e assim por diante, eventos esportivos, culturais e outros eventos que fizeram pela primeira vez essa chamada, seja voluntário. Tanto a chamada pelo poder público, um chamamento, quando as cidades convidaram para ser voluntários, como as estruturas gestoras desses eventos. E aí a gente entrega, em 2021, tivemos uma pandemia, né, nessa década, e o Brasil entrega a terceira pesquisa, 2021, então a gente saiu de 8% para 11%, e em 2021, 34%
da população com mais de 16 anos praticando voluntariado, são esses 57 milhões de brasileiros que eu estou falando, que hoje a gente celebra, né? Com todo mundo, como nós, né? Vocês fazem parte desse número, somos todos voluntários. Viu que eu tô pergunta, o que é que me aflige hoje? Quer dizer, com esse aumento que é de uma pesquisa para outra, é um aumento enorme, né? E nesse mesmo período surge essa questão das ONGs e muitas vezes com um perfil diferente na questão de você poder utilizar de valores, de receber, e essas ONGs criaram vamos dizer assim, uma condição que prejudicou muito o trabalho voluntário, porque foram ONGs que eram utilizadas com outro propósito, a não ser receber dinheiro. Você poderia fazer esse diferencial, Silvia? Olha, os números da pesquisa são muito claros sobre a questão de quem é voluntário, porque a gente trabalhou, foi o Instituto Datafolha, uma pesquisa nacional, né? Pesquisa de opinião, né? Vou dizer que foi bastante estressante, porque a gente queria pesquisa na rua, né? Em pontos de trânsito, de tráfico de pessoas, né? Transitando pessoas, para que ela fosse realmente sem nenhuma tendência. Mas, antes de qualquer coisa, a gente lia o conceito do que era voluntário. Então, você sabe o que é ser voluntário? Acho que eu sei. Voluntária é a pessoa que, de maneira espontânea, não remunerada, doa seu tempo, seu trabalho, seu talento para projetos, causas e organizações. Então, a gente trabalhava o conceito. Então eu sou voluntária. Não, então eu não sou voluntária. Eu dou dinheiro. Eu dou agasalhos, dou alimentos, não dou tempo. Então, as pessoas recebiam essa orientação para que ficasse bem claro. E outra coisa, né? Eu tinha estado em 2001, a gente vira histórica, né? Eu tinha estado em 2001, 2011, Regina deve lembrar, porque naquela época, sem voluntariado, a gente estava sempre muito perto, né? Com o Valdir e tudo, no conselho do CVSP, inclusive, e a gente pôde repetir. E aí a gente tinha essa linha histórica que eu estou resgatando com vocês para trazer um pouco do voluntariado. Então, ficou muito claro esse dado, né? A gente sabe que tem um impacto gigante da pandemia. Eu adoraria poder repetir a pesquisa daqui a 5 anos, porque eu sei que a pandemia trouxe esse número talvez um pouquinho maior, porque as pessoas ficaram muito movidas para ajudar, né? Mas é bem interessante. E aí eu convido vocês para visitarem. Existe uma outra pesquisa que acontece desde 2009, que se chama Giving Index. É uma pesquisa que mede o índice de solidariedade no mundo. 120 países, mais ou menos, respondem a essa pesquisa. Então, Giving Index, no Brasil, índice de solidariedade. E a gente acompanha, você pode ver o gráfico, o que a pesquisa pergunta. Ela pergunta assim: você, nos últimos 30 dias, você doa dinheiro para uma organização da sociedade civil? Não vale contribuições religiosas e dízimos. Segunda pergunta: você ajudou um desconhecido? Doou uma roupa? Ensinou como ele chega aqui, eu moro perto do parque, como chega no parque do Ibirapuera.
terceira pergunta. Você doou tempo como voluntário nos últimos 30 dias? Você consegue fazer a evolução de cada uma dessas perguntas, em todos esses 100 e tantos países, eles somam e a média da soma dessas respostas ranqueia esses países em quem são os mais solidários. Então, é o resultado de ajudar um desconhecido, doar dinheiro e doar tempo. Nesse grau de importância, né? Porque o nível de engajamento e compromisso do voluntariado é muito maior, né? Porque não existe bem mais precioso para doar do que o tempo, né? Porque os outros eu tenho de volta, né? Eu ensinar como chega no parque ou doar um agasalho, eu vou ter outro, né? Não gasto nada, né? Para eu doar dinheiro, eu vou doar em proporção que eu posso, mas o tempo que eu estou entregando, ele não volta, né? Então, é o bem mais precioso. E é muito interessante, porque ano passado nós ficamos no top 20 da solidariedade, né? Este ano nós caímos para a posição 70 na solidariedade, mas no voluntariado, se eu fizer o recorte do voluntariado, a gente continuou, o que me deixa com o coração bem feliz, porque chancela a nossa pesquisa, né? Mostra esse aumento genuíno do número de voluntários. Então, eu convido, é óbvio que falando assim, mas eu convido vocês a navegarem no Giving Index, que mostra um pouco e me deu esse alento, né? Porque quando saiu a gente de novo despencar no índice, né? A gente tinha ficado no número 18, nos top 20 de solidariedade, e a gente viu que caiu bastante a doação em dinheiro, a gente sabe que a gente está vivendo um momento difícil para todos, né? A ajuda a um desconhecido também caiu e se manteve, mas o voluntariado, a diferença é aquelas diferenças que em pesquisa não são significativas. Então, assim, tudo isso deixa a gente contente, a gente que for, porque mais do que praticarmos o voluntariado, nós do Viva somos engajadores, né? E eu já estive, né, em comitês, então me ponho um pouco viva também em comitês, em grupos de trabalho pelo Viva, né? E a gente quer também fazer essa educação para uma cultura de voluntariado, né, na nossa sociedade, que vai além de só praticar, né? A gente, com exemplo, né, com as oportunidades que a gente cria, convidar as pessoas a fazerem parte e vivenciarem essa experiência do ser voluntário, né? Ô, Silvia. Cláudia, eu gostaria de fazer a intervenção. Ô, Silvia, outra pergunta. Quanto você coloca, a nível de dados estatísticos, dessa queda em relação a dar dinheiro? Isso representa a questão da captação de recursos, né? E isso traz uma representatividade em termos do descrédito de algumas organizações? Na pesquisa do Giving Index, você não consegue ver isso. Ela não faz essa exploração, ela simplesmente pergunta para o indivíduo. Por isso que eu consigo mapear quantos são voluntários, porque é uma pergunta para aquele indivíduo. Agora, a gente acabou de receber algumas pesquisas extensos, né? Que eu convido aí os gestores dos projetos a visitarem essas pesquisas. A pesquisa Doação Brasil,
acabou de sair, é uma pesquisa que vê a questão da doação para indivíduos, tem um recorte de voluntariado também. Eu vou dizer, a Regina é testemunha, é um forte advocacy para que o voluntariado entre nessas agendas, né? O reconhecimento do tempo como um... E aí, Heloísa no Rio, né? Heloísa Coelho no Rio de Janeiro, tanta gente que atuou em parceiros voluntários, eu ouvi uma vozinha com, acho que sotaque gaúcho, já não reconheço quem, mas eu falei de Dona Milu, porque ela foi a referência, mas foram muitas pessoas que trazem que essa pauta entre, né, nas agendas. Mas a pesquisa Doação Brasil fala do doador pessoa física, e acabou de sair o censo GIF, e é um censo que traz a questão do investimento social privado. Então, as empresas e as fundações, os institutos empresariais como doadores. E, então, vale a pena explorar isso e ver as causas, as formas como eles estão fazendo as doações ou as destinações, né? Mas, assim, eu ouvir do voluntariado nessas agendas, né, em censos, em pesquisas, mostra o reconhecimento da importância dessa participação que é absolutamente do indivíduo, né? Do ser humano, né? Daquela pessoa, né? Esteja ele numa empresa, na universidade, onde ele estiver, né? Em Portugal, aliás, eu não sei onde a Cláudia mora, mas existe um grupo que fomenta o voluntariado na região da cidade do Porto, que é incrível. Se tiver oportunidade também, vale a pena. Chama Pista Mágica, são incríveis em gestão de programas de voluntariado, mas são agendas que estão aí no mundo inteiro. O Gilberto queria falar. Pode falar. Silvio, é muito interessante essa sua fala, e eu acho que eu vou dar trabalho para a Regina, para a Claudinha, para a Ana Inês, que são assim, as mais antigas no voluntariado que eu estou presenciando aqui, vou dar um trabalho para elas. Mas antes de eu dar o trabalho para elas, é o seguinte, você pode compartilhar esses links com a gente aqui? Mando tudo para a Cláudia. Ok, é muito interessante que a gente vai conversar isso com o nosso voluntariado. Agora, quanto ao trabalho que eu vou dar para elas, é o seguinte, essa sua fala é tão importante que a gente precisaria de iniciar o nosso ano de voluntariado com a fala dessa bem aberta, assim, para que os novos voluntariados eles tivessem a noção da importância desse termo voluntariado e os antigos refizessem as suas energias a respeito disso, né? Então, é muito interessante. Sim, Regina, pode falar com você, eu só dar. Então, nesse sentido, acho muito importante essa fala. Pode falar, Regina. Contem comigo. A Cláudia sabe que pode contar comigo. Regina, todos sabem. Abre seu microfone, Regina, ela quer falar. Não? Não? Não, então, continua com você, Silvia. Então, eu vou começar a concluir. A Regina parece que está com problema na fala, né? Lá está tendo problema. Assim que ela conseguir se refazer, a gente passa. Está ótimo. Ela. Tá Sem certo? problema. E aí, concluindo, né, essas minhas reflexões, eu vou trazer outros pontos que eu acho bem interessante nesse ciclo histórico. Eu falei, né, da lei, falei das pesquisas, né? Um pouquinho antes de 2000, nessa década, né, entre 2011 e 2021, também a gente recebe, né, um compromisso
bastante interessante, nós, como organizações da sociedade civil, a gente ganha o marco regulatório, que nos coloca num papel bastante importante, reconhecido na sociedade, mas a gente tem um outro compromisso do voluntariado, que foi o reconhecimento contábil das horas voluntárias. Eu sei que a Viva tem isso já na sua história, né, de contabilizar a hora voluntária, mas é importante entender que o Brasil recebe, em 2012, uma exigência contábil. Será que é o meu microfone? Não, é o microfone de Regina. Quando ela aciona, ele faz essa zoadinha. Aí você tem que desligar, Regina. Aí. Agora, Silvio, o seu está desligado. Talvez Regina devesse sair da sala e entrar novamente. Às vezes tem um probleminha assim, quando a gente sai e retorna, funciona. Silvia. Não é o seu, Silvia. Eu troquei, que eu achei que era o meu. É da Regina. O seu está ouvindo direitinho, está tranquilo. É o da Regina que parece estar tendo algum problema. Às vezes mas eu acho que é desculpa, sabe? É porque eu dei serviço para ela, aí ela, eu não estou escutando, entendeu? Fugiu da lição de casa, Gilberto. A minha pode deixar que eu mando tudo para a Cláudia. Mas essa legislação contábil, uma normativa contábil que exige, a partir do momento que uma organização da sociedade civil diz que tem voluntários, ela tem o compromisso na sua contabilidade de dar valor a todos os recursos recebidos, sejam eles financeiro, óbvio, né? A gente está falando de prestação de contas transparente, de ética, né? Sejam recursos ou bens materiais, e seja tempo do voluntário. Então, toda doação tem que ser contabilmente registrada. E aí, em 2015, essa normativa recebe uma revisão e ela inclui a diretoria. Então, a diretoria voluntária das organizações também tem que ter as suas horas registradas e contabilizadas. E aí tem uma metodologia, uma orientação um pouco diferente, né, do que, não sei se a Viva Bahia pratica o mesmo sistema de valoração da hora da Viva de São Paulo, mas tem uma orientação contábil de como valorar essa hora. E isso passa a ser um instrumento de reconhecimento de um valor financeiro subestimado, né? Porque a primeira fala de Cláudia foi da Cláudia Neguiche, foi exatamente como são impagáveis, né, as horas voluntárias, elas são impagáveis mesmo, a gente só dá um valor financeiro como se tivesse acontecendo ali um pagamento simbólico para a atividade que ele está realizando, mas não está subestimado, não tem o amor, o afeto, a dedicação, o compromisso, não tem nada disso, né? que realmente impagável, mas passou a ser mais um instrumento de reconhecimento, e isso está nos relatórios, nas prestações de contas, né? E tem sido um instrumento reconhecido mundialmente de bastante importância, né? Porque muitas vezes, além do investimento, aquele grupo de voluntários tem também a doação das suas horas, né? E
Então, a gente consegue fazer. Eu fiz um artigo no LinkedIn, posso passar, usei com autorização do Valdir, usei a Hora dos Contadores de Histórias, para a gente ver o que isso significa se os nossos 57 milhões de voluntários fossem contadores de histórias da Vive e Deixe Viver, e doassem o que, segundo a pesquisa, uma média de 18 horas mensais, seriam 12 bilhões de horas doadas por ano, né? E isso tem um impacto de 360 bilhões de reais na economia, o que é quase 4% do nosso PIB. Se você fizer essa matemática econômica, né? Eu tenho um filho engenheiro, eu falei para ele, eu vou fazer a conta, você disse, eu estou pensando certo. E aí eu escrevi um artigo falando sobre isso e o impacto econômico que nós, né, nós voluntários, também promovemos, né, de forma positiva na nossa sociedade, né? Impagáveis, né? Silvia, a Regina Tem o voltou amor, aí, o vamos afeto. ver se ela tem algum comentário. Em seguida, a Ana Inês gostaria de fazer também. Para ver se complementa. Sim, Regina? Não sei se vocês estão me ouvindo. Deu certo, Não, deu sim, certo. perfeitinho agora. Perfeito. Não, eu primeiro queria parabenizar a Cláudia e a Silvia e a outra Cláudia, né, pelas excelentes falas que fizeram até agora. E esse desafio que você fez, eu acho muito pertinente, porque é muito importante que os novos conheçam a história contemporânea do voluntariado. Que bom, que bom. Obrigada. Olá, gente, boa tarde a todos. Parabéns aí às Claudinhas. Ó, já estou íntima, não é? Eu sou a Ana Inês e coordeno o voluntariado da Viva no Recife. Agora foi que eu notei, Gilberto. Eu apertei essa mão sem querer. Quando você falou que eu olhei, estava aqui no celular, porque eu estava conversando com Luciana Bernardo do que a gente vai fazer amanhã. Aí eu troquei as bolas aqui e não queria levantar a mão. Mas já que tocou no assunto, eu tenho uma curiosidade no tema que a Silvia estava falando, porque eu trabalhei muitos anos na área de recursos humanos e muito voltado para a parte de remuneração. E toda vez que eu vejo esse cálculo da Viva, eu acho que eu já perguntei para alguém, não foi para o Valdir, mas uma outra pessoa que estava apresentando a estatística, que eu não me recordo do nome do apresentador, que falava sobre nesse cálculo de horas. E até onde eu pude captar, por exemplo, os nossos voluntários eles declaram uma estimativa, uma renda mensal. Então, eu vou ter um voluntário que tem uma renda mensal de 3 mil, mas tem o outro que foi procurador e aposentado e que tem 30 mil reais. Na verdade, ele junta todas as informações de quem respondeu esse quesito e ele faz como se fosse uma média salarial e divide um valor hora. Aí eu fiquei assim, sem entender, porque quando a gente trabalha com essa área de recursos humanos, existe um monte de empresas de consultoria que elas publicam do tipo assim, um gerente de banco, de um banco de porte pequeno, X a média, de um banco de tantos a tantos de ativo tanto, de tanto. Um engenheiro júnior é uma média de tanto. E tem pesquisas específicas que segregam até regionalmente. Sim. A gente sabe que a média salarial no norte é diferente do Nordeste, que é diferente do Sul e Sudeste, porque o nosso país ele é continental. Então, assim, essa hora voluntária, dentro dessa ferramenta que você
tem tanta propriedade aí, ela considera essa linha, como eu estou falando, ou ele define um critério já para computar o que faz esse valor? Eu tenho muita curiosidade com relação a isso. A normativa, Ana, ela é muito clara. A hora deve ser valorada como se estivesse acontecendo o pagamento para aquela pessoa na atividade que ele está realizando. Então, por exemplo, eu tenho 2 contadores de histórias. Um tem o ensino fundamental, o outro PhD, blá, 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 formado, blá, não interessa. Qual vai ser o valor que na nossa região eu posso definir a região, posso ser regional, se eu atuo regionalmente, se eu atuo nacionalmente, eu posso definir, porque eu consigo no Google a média do valor daquela profissão nacionalmente, eu consigo, e aí eu vou definir. Se eu atuo simplesmente na cidade de São Paulo, eu posso pegar o salário da cidade de São Paulo, mas é aquela profissão, é aquele trabalho, inclusive com os encargos. Como e aí, contador, Silvia. Como contador. E a gente sabe que existe contadores de histórias pagos, né? Então, você vai pesquisar no mercado, como tem quem faz a recepção, quem faz a organização de um bazar, quem é vendedor, eles buscam a parte de comunicação, é como se fosse, está muito claro na normativa. Eu posso passar a normativa para a Cláudia também. Eu entendi. E assim da que forma deve que ser você feito. fala, da forma que você colocou, é que eu entendo assim que seria tem que ser correta. Porque, na verdade, você está buscando o custo de um contador de história. Claro. Se Como eu se tenho, você estivesse se eu tenho um pagando ele. voluntário médico, Não o salário importa. dele é diferente. Não, mas não importa isso. É o que ele está executando naquela da atividade que ele está executando. Se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele é o que for, se ele é um vendedor, é o valor da hora da atividade que ele realiza. E aí, o que a gente sempre sugere, crie, é assim que eu faço nas organizações que eu presto consultoria, eu crio esse valor hora para aquele ano, e aí crio um valor em porcentagem daquela hora, por exemplo, em relação ao salário mínimo, nacional ou regional. E aí eu já crio, porque eu consigo ter esse valor de adequação de um ano para o outro já em dezembro. Já deve sair o nosso salário mínimo do ano que vem. Então, quando começar o meu voluntariado em janeiro, eu já tenho a minha planilha pronta. Então, eu só tenho que lançar o número de horas a cada mês, essas planilhas inteligentes, né? Eu lanço o número de horas, automaticamente já tem ali os indicadores, as contas, né? E os ajustes. Tem gente que, em vez de fazer pelo salário mínimo, escolhe um mês do ano para fazer o ajuste dessas horas, que é o mês do Sindicato das Entidades Beneficentes, faz os ajustes salariais de quem é funcionário. Então, uso o mesmo indicador. Estão acompanhando o meu raciocínio? Tranquilo, Ana? Então, assim, a legislação ela veio seguindo uma tendência no mundo. Então, quando eu explico, sei lá, eu já falei na Alemanha, eu explico, né? O salário mínimo brasileiro é tanto, uma hora de uma pessoa que apoia na recepção de uma organização da sociedade civil é tanto por cento desse salário mínimo nacional. E aí eles conseguem compreender
esse valor da hora em relação a um salário reconhecido nacionalmente. Faz sentido? Entenderam o meu raciocínio? Eu tenho que ter um indicador para que isso se adeque todos os anos. Todo ano tem que ter um indicador que atualize esses valores. Pode ser do sindicato, das entidades. Em São Paulo, nós temos 2 sindicatos das entidades beneficentes, tem lá um valor. Pode ser o salário mínimo, que deve sair agora em dezembro, então eu já começo em janeiro sabendo, deu para entender em proporção, são 5, sei lá, um contador de histórias ganha por hora tanto por cento do valor hora do salário mínimo, porque a gente sabe, o salário mínimo é mensal, mas você sabe o que aquilo significa por hora, certo? Faz sentido, Ana? Eu quero que você entenda, que você que perguntou. Não, eu entendi. É porque quando a gente vê aquele número que sai eu acho que no balanço saiu da acho que Viva, 40 e poucos reais a hora do contador. Mas eu sei, por isso que eu fiz questão de dizer que vocês fazem um modelo um pouco diferente. Eu estou contando as regras que são da contabilidade no Brasil, desde 2012, e aí a R1, que é a revisão 1 dessa normativa, incluiu a diretoria, que é voluntária, e o conselho, que eu acho muito justo, né? E aí a gente define, muita gente define a diretoria com o maior salário pago, né, de um diretor, de um CEO, de uma empresa, né, que são cargos também de muita responsabilidade civil na ONG, né, apesar de ser voluntário. Então, é essa questão. E eu acho que isso caminhou para esse amadurecimento da gestão dos programas de voluntariado. Agora, a gente precisa que se ponha em prática, né? Porque a pesquisa com relação à legislação deixa muito desapontado, né? Foi o maior desapontamento na pesquisa nacional de voluntariado, foi a questão do desconhecimento da legislação, que completava 25 anos logo em seguida, né? Eu lancei a pesquisa em abril de 2022, 8 meses depois a lei completava 25 anos, e a questão de não assinar o termo de adesão, que é um compromisso, mais do que assumir esse compromisso pessoa física com a organização da sociedade civil, é um reconhecimento, é a chancela que eu preciso para colocar isso no meu LinkedIn, para vestir a camisa, para contar da causa que eu apoio, né? E, então, a gente precisa fazer esse esforço e entender que não tem como eu declarar voluntários na minha organização se eles não tiverem o termo de adesão, vai estar informal esse vínculo, né? Então, não posso nem contar eles, né, numerá-los, nem contabilizar a hora deles, se é uma relação absolutamente da informalidade. Então, acho que é um pouco essa linha do tempo aí que eu queria contar para vocês e dizer que eu sigo como voluntária em vários projetos. Tenho meus 3 filhos, Roberto, Rodrigo e Beatriz, aí com 38, 36 e 33 anos, e também seguem nos seus caminhos de voluntariado, uns pela empresa, outros engajados em conselhos de organizações e participando em atividades voluntárias. Então, acho que esse exemplo que começou lá com o vovô Mário, com a Maria da Luz, seguem aí para a história, né, para que o voluntariado siga fazendo parte, né? Então, acho que é um pouco isso. E
Agradeço muito o convite. A escuta é um dia especial, né? A gente está celebrando junto, é muito bom. A gente é que fica feliz, né, Regina? Parabéns, foi excelente. Todos deviam estar escutando. Não, olha, Silvia, a gente fica tão feliz, assim, aí eu falo assim, eu estou triste porque eu tenho pouca gente presente, mas isso aqui vai para o nosso site, está sendo gravado, vai para a página ali, e com certeza isso vai multiplicar. E vou insistir, eu sou meio chata, eu vou insistir para que essa fala ela seja repetida no início do ano, se você assim se dispor, para os novos voluntariados, que a gente tem que realmente compreender o que é voluntariado, não é só fazer as coisas quando eu quero. Não, eu acho que hoje vou trabalhar de voluntariado em tal lugar, acho que eu vou ali. Não, que com a sua fala a gente vê que o voluntariado tem um compromisso inimaginável. Olha, a responsabilidade voluntária. Aí, quando você falou no termo, né, Claudinha? Que a turma se... Por que assinar isso se eu vou ser voluntário? Hoje, quando o Valdir falar comigo, vocês já assinaram? Eu já assinei. Eu acho que a gente tem muito a que questionar, porque assim como Cláudia e Silvia trouxeram seus exemplos, e é com exemplo que a gente consegue realmente fazer a diferença. E hoje, cada vez mais, a gente se conscientiza que a atividade voluntária é um trabalho sério, tão sério que às vezes gera questões dentro da própria empresa, onde os próprios funcionários nos veem com outro olhar. Existe um preconceito dentro disso, né? E eu já vi pessoas serem elogiadas como se dissesse assim, olha, ela está trabalhando mais como voluntária do que quando era funcionária. Então, assim, é um compromisso que é levado a sério. Nilmar deu o exemplo dela aí, quando ela ouviu a história de Cláudia e se colocou na condição, porque ela também saiu do emprego sem nenhum respaldo, vamos dizer assim, não foi avisada. E ela deu um depoimento que eu usei, né? Que a Viva sempre pede um depoimento de pessoas no fim do ano para que a gente coloque isso na pesquisa, e foi a ela que eu pedi para ser inspiração também para outras pessoas. Porque quando a gente disponibiliza, Silvia, agora com essa parceria com a Rede Dó, a gente disponibiliza vagas e as pessoas não acreditam, porque elas acham que é como se fosse assim, elas são induzidas a fazer, são envolvidas a fazer, mas elas não sentem o chamado. Então, eu sempre digo que voluntariado é um chamado, que você vai saber a sua hora, o seu momento, não necessariamente porque alguém está lhe convidando, mas porque você vai reconhecer que naquele momento não era o mais importante, mas você vai saber quando é que você vai fazer essa entrega. Então, assim, fica aqui um agradecimento pela disponibilidade de vocês. Eu acho que as histórias fazem parte de nossas vidas e elas servem também para que outras pessoas se interessem. E acho que os dados que a gente colocou aqui, Silvia, estatísticos, são muito importantes para a gente valorizar também a pesquisa que a Viva faz todo ano e desenvolve isso, porque estamos há 26 anos com essa seriedade de um trabalho que precisa e deve continuar sendo levado a sério. Nós somos contadores de história, nós estamos aqui realmente para defender isso e agradecer. Diga-me, Nilmar. Não, eu só ia botar um coraçãozinho e saiu assim. Foi sem querer. Mas muito obrigado. É um trabalho que preenche realmente, sabe? O nosso âmago, né? Quando eu entro num quarto para contar uma história para uma criança, para a família que está ali presente, né? Eu digo, acontece uma mágica. E quem mais ganha, com certeza, é o voluntário. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. E aqui fazendo um agradecimento para Gilberto e Lisete, porque a sala da Viva 1 geralmente é dia de quinta, geralmente não, é dia de quinta à noite, e eles se disponibilizaram, porque era para atender um chamado nosso, porque nós queríamos que fosse nessa data, nesse momento, porque teria o aniversário, tem o aniversário de Valdir e de Dione, e era representativo porque era nosso lançamento do livro. Mas a gente já plantou a sementinha, esse livro vai ter que sair para o ano do jeito que tiver,
Mas fica aqui, de novo, um agradecimento a todas vocês. Eu vou querer, Silvia, esse material, Cláudia também, para que eu possa passar para as pessoas. É importante que a gente consiga fazer isso girar, né? E mais pessoas tenham conhecimento de tudo isso que a gente hoje podemos dividir com vocês. Muito obrigada. Claudinha? Oi. Claudinha, nós esquecemos aí, o papo estava tão gostoso que nós esquecemos que não tinha só um velhinho narrador, que não chegou um outro velhinho narrador aí também, sabia? Foi. Eu até me senti privilegiado, porque eu era o único bendito fruto, aí chegou o velhinho narrador e foi assim, tô salvo. Também pensei nisso, Gilberto, quando ele entrou. Ainda pensei, o Gilberto perdeu o trono, agora não é só Pois ele. é, Gilberto. Você sabe que desde que eu entrei para Vive e Deixa Viver, em 2007, na primeira sessão do treinamento, eu me toquei com isso. Um monte de mulher e pouquíssimos homens, né? Naquele primeiro treinamento de 2007, devia ter o quê? Umas 100 pessoas lá, né? 3 ou 4 homens. E a Regina Porto, que eu não conhecia ainda, né? Fui conhecer pessoalmente na primeira sessão de treinamento de 2007. Lá na frente, só falando porque vocês vão ser voluntárias, e não sei lá, tudo no feminino. Eu falei, caramba, ela não sabe que basta ter um homem que tem que falar no masculino? Ele puxava a minha orelha sempre. Mas depois eu passei a entender o seguinte, quando alguém fala assim, boa tarde a todas, não é aqui o caso, isso, a maioria é mulher, né? A Cláudia mesmo falou alguma coisa assim nesse sentido, né? A todas. Eu entendo como se fosse o seguinte, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Estamos salvos. Tirou foto, Cláudia. Tira a foto do Gilberto. Quem é bom, abra as câmeras, a Ana, para a gente ter foto, que eu vou pôr nas redes sociais. Já estou seguindo a Cláudia no Instagram. Aparece aí, Miriam e Devita. Agora vocês vão ficar por baixo, que agora não são todos e todas, são todes. Todos. Aí agora é todo mundo mesmo. Gente, nós só queremos agradecer, foi uma tarde fantástica e assim, eu não canso de falar que a vocês que puxam viva, a Regina, a Ana, a Claudinha, esse pessoal assim que faz todo esse trabalho, é um trabalho assim, Lisete que está aí, que se dispôs a estar junto comigo, também é uma parceria. E esse momento tecnológico permite aparecer aqui. Eu estou no Distrito Federal, Lisete, minha parceira, está no Rio Grande do Sul, a outra está na Bahia, outra está em São Paulo, outra está em Portugal, já devia estar dormindo. Eu quero saber que esse menino não está dormindo ainda. Entendeu? Ele está, mãe, eu tenho que dormir. Ela falou, não, a gente está no Brasil, não, estamos em Portugal. Mas foi muito prazeroso a tarde, realmente prazeroso a tarde. E eu vou contar um negócio para vocês. Fazia tempo que eu não tinha um aprendizado assim tão efetivo, que foi as informações, o questionamento da Ana Inês ali foi muito pertinente, aquele negócio todo. Realmente foi um conhecimento que eu vi a necessidade de ser repassado aos nossos voluntários ao iniciar o ano, para que todos tenham noção do quanto recebe, do quanto é disponibilizado para o exercício do voluntariado, qualquer que seja a área. Muito interessante. Confesso, não tenho vergonha de falar, que eu não tinha assim, essa dimensão. Tinha, sim, uma dimensão micro, agora já... Então, Silvia, fica o convite, e aí vamos imaginar como é que a gente pode trazer isso por uma situação onde existam mais pessoas participando e para que a gente realmente possa fazer e continuar fazendo a diferença. Diga, Milmar. É só para a Cláudia Negeli, Neguiche. Eu quero comprar seus livros, Cláudia. Então, todo contador de história é curioso. Ele atiça a curiosidade da criança e do ouvinte, mas ele também é muito curioso. Então, eu fiquei com muita vontade de conhecer. Eu vou passar os dados para a Cláudia, para ela colocar, não sei, no grupo, alguma coisa de vocês, viu? Foi um prazer, muito obrigada. Você me encantou. Foi mesmo, foi um encantamento.
Obrigada, amiga. Silvia, querida. Tchau, gente. Um beijo, Obrigada. obrigada, Cláudia. Obrigada.